Senhor Deus, nós oramos para pedir que o Seu Espírito Santo ilumine-nos o entendimento para esta palavra. Que este Espírito prepare os nossos corações para que ela seja enraizada dentro de nós e que ela seja algo que nos incomode para falar dela para aqueles que ainda não têm Jesus como o caminho, como a verdade para a sua vida. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor me abençoe para contribuir para isto, em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos a uma só voz, irmãos amados. Respondeu-lhes: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por favor, irmãos. Esse jogral que o Gabriel nos apresentou, ele na verdade representa o Brasil recebendo as regiões que o compõem e cada uma delas dando o seu relatório, tanto de prosperidade quanto de coisas negativas que lhes acontecem. E elas estavam ali como que pedindo socorro para o Brasil. E esse socorro é apresentado com algo que é absolutamente eficiente para socorrer Nordeste, Norte, Sudeste, na nossa região aqui, que nós vivemos, Sudeste, né? E também o Sul e o Centro-Oeste. E a solução apresentada, ela apareceu ali diante do Brasil e dos seus estados, dizendo que ela tem a mensagem que vai com certeza levar a todos os estados os seus problemas a uma solução benéfica, que é exatamente Jesus Cristo para a vida deles. Então, irmãos, isso me levou a pensar, não me colocar na posição de Deus, mas pensar o que Deus pode e deve estar pensando diante desta situação. Que Ele olha para cada um dos estados do nosso Brasil e vê, em sua maioria, as pessoas agindo de forma contrária a que deveriam agir para ter a sua assistência, para desfrutar da salvação que Ele já providenciou. Então, dos céus, Deus tudo contempla, com misericórdia e expectativa. Sim, meus irmãos, Deus a cada momento olha para a nossa terra com uma expectativa. Qual será as reações do povo brasileiro nesse dia, mediante aquilo que eu fiz para eles, mediante aquilo que está liberado para que eles sejam salvos? Então essa é a expectativa de Deus. Por quê, meus irmãos? Nós temos uma expectativa quando nós realizamos um ato, tudo aquilo que nos cabe fazer, nós já concluímos. E agora nós passamos para as mãos daqueles que vão dar continuidade. Então nós ficamos na expectativa. E Deus está exatamente nessa posição. Tudo o que era para que nós não podíamos fazer, Deus o realizou. Que foi justificar-nos dos nossos pecados mediante a sua própria oferta. Deus oferecendo-se a si mesmo para satisfazer, para arrefecer a sua ira sobre o pecado que tomou conta da humanidade. Isso já foi satisfeito. E agora ele vive na expectativa de que essa ação
essa atitude dele seja levada ao conhecimento de todas as pessoas que ainda vivem sob essa escravidão. E essa missão é da igreja, meus irmãos. Por isso ele está nessa expectativa. E eu separei aqui para nós esta manhã algumas razões que nos motivam a essa missão. Né, o Davi vai estar passando para nós a primeira razão que nos motiva para esse trabalhar, para a nossa missão. Tá? Número 1, Davi. Então, razões para nos motivarmos a essa missão. A primeira razão, irmãos, nós estamos para isso nesse mundo, carente de salvação, porém cegado a ela. É o mundo que precisa de algo para o qual ele está cegado, ele não vê. Há uma solução para ele, mas ele está cegado quanto àquilo. E, consequentemente, ele continua sofrendo. Ele continua padecendo daquele mal que já tem uma alternativa, mas ele não consegue enxergar. Ele não consegue ver. E nós, meus irmãos, como igreja, somos os olhos para as pessoas poderem ver isso. Nós acreditamos nisso, irmãos? Faz sentido? Exatamente. A gente olhando para o texto de Romanos 3:23, não sei se o Davi pode projetar para nós vamos ver essa situação para a qual o mundo precisa, mas não vê, está cegado. Romanos 3:23, eu falei errado. Será que você consegue, Davi? Claro que sim, né? Isso. Pois todos pecaram e carecem de quê, irmãos? Da glória de Deus. O que é a glória de Deus? O que é que nós vimos no Verbo que se tornou carne? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos nele o quê? A glória como do unigênito do Pai. Então, isso quer dizer claramente que o mundo carece de Jesus, daquele que se manifestou entre nós como homem. Faz sentido, irmãos? Então, o mundo é carente disso, mas o mundo não vê isso. Ele não vê que ele precisa de Jesus. O mundo acha que Jesus é que precisa deles. O mundo olha para a igreja de Jesus pensando que a igreja de Jesus está precisando do dinheiro dele para sobreviver. E não é verdade. Jesus não precisa de ninguém de nós. Nós é que precisamos urgentemente dele. Os homens não veem isso. Agora, Davi, versículos 11 e 28 desse mesmo capítulo 3. 11 a 18. 11. Não há, diz o texto, quem entenda. Não há o quê, meus irmãos? Assim diz a palavra. Não há quem busque a Deus. Mais um versículo, Davi. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Vá perguntar isso para o mundo, que o mundo não vê isso, irmãos. O mundo não se vê inútil e não se vê nenhum protagonista do mal. Ele se vê como tal. E continua o versículo 13 agora, que diz assim: a garganta deles é sepulcro aberto. E os irmãos imaginam o que é um sepulcro aberto? Não é fácil. Com a língua urdem engano. Será que os homens estão usando a sua fala para enganar uns aos outros?
veneno de víbora está nos seus lábios. Ou seja, o seu falar produz morte. Verso 14. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. E o verso 15. São os seus pés velozes para o quê, irmãos? Derramar sangue. As pessoas têm pressa em executar aqueles que eles julgam ser necessários serem executados. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Da paz. Não há temor de Deus diante de quem, meus irmãos? Dos seus olhos. Está cegado a isto. E nós temos a missão de ser os olhos para que as pessoas vejam isso. Isso é um motivo motivador para nós, irmãos. É uma alegria, um contentamento você participar, eu participar, de que o homem possa ver a sua real situação espiritual, de que ele é um extraviado, de que a vida útil que Deus criou para ele no paraíso se tornou numa vida inútil, fútil, vã, voltada para o mal, que fez com que os seus pés, a sua boca, a sua língua fossem feitas para a glória de Deus, foi transformada em maldição e sofrimento para si mesmo e alheios. Uma segunda motivação, irmãos, para concluirmos. Permaneça com sua Bíblia no capítulo 14 de João, versículo 6. A segunda motivação nossa. Segunda, estamos nesse mundo para isso, ou seja, estamos para isso nesse mundo que não sabe o caminho para voltar a Deus. Você olhando para o texto do versículo 6, muito bem escolhido para a campanha de missões, vamos ver lá que o caminho para voltar a Deus é Jesus. E os homens não sabem isso, irmãos. Quantos são os caminhos que os homens procuram, acreditam estar usando para voltar a Deus? É o caminho da idolatria, é o caminho da caridade, é o caminho, não sei de quê, do sacrifício e de tudo mais, de ser bom e tudo mais. Esse não é o caminho. Os judeus ainda procuram a lei como caminho para voltar a Deus. E aí Jesus vem e diz para aqueles judeus incrédulos, ainda ligados à lei, eu sou o caminho. Vocês precisam entrar por esse caminho para voltar a Deus. O mundo não sabe disso, meus irmãos. E nós somos os porta-vozes, os professores, os instrutores, para mostrar que há um caminho de retorno para Deus, para todos os homens. E esse caminho é Cristo Jesus. Eu sou o artigo, né, singular, pessoal, não é isso mesmo? Não sei se está certo aqui a análise sintática. O caminho para voltar a Deus. Terceira motivação para isso. Ainda no versículo 6. Terceiro motivo, Davi, por favor. Terceiro motivo de motivação. Vamos ver juntos? Estamos nesse mundo, estamos para isso nesse mundo que não conhece o quê? A verdade. Além de não conhecer o caminho, não conhece a verdade. Cada homem estabelece a sua verdade.
mesmo sabendo ser uma mentira. Ele defende a sua mentira como verdade. As religiões ensinam verdades que não são verdades. As religiões não usam a Bíblia porque a Bíblia é a verdadeira verdade. As religiões estão escondendo a Bíblia para não mostrar a verdade para os homens. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a verdade confronta com as mentiras naturais que Adão implantou na vida da humanidade. O homem tem uma tendência natural de mentir, de omitir a verdade. E quando nós abrimos a palavra de Deus, nós vamos notando o quanto nós estamos enganados pela mentira. E por isso nós vimos os estados do nosso Brasil nessas situações tão lamentáveis com referência a Deus. Estados progressistas, estados que têm, na verdade, extensões continentais, estados que são verdadeiramente destinados por Deus a ser fonte de recursos materiais para o mundo inteiro. Nós hoje somos, irmãos, estamos alimentando aí uma grande parcela da humanidade com o nosso agronegócio, ainda não chegando no topo disso. É uma terra abençoada, que com certeza, colocando-se sob o senhorio de Jesus, será também uma fonte de evangelho para todos os povos do mundo. Porque a nossa terra é uma terra diferenciada, meus irmãos. Nós precisamos treinar os nossos olhos para ver isso, para que nossos joelhos estejam diariamente curvados diante desse Deus, para agradecer a terra abençoada que nós temos. Eu vejo com tristeza na minha própria família, meus netos aí procurando sair do Brasil, quando eu tenho quase que uma absoluta certeza que dentro em breve, muitos estrangeiros estarão fazendo o contrário, querendo vir para essa nação abençoada. É a terra de esperança para o mundo, meus irmãos. Nós temos tudo à proporção que nós tivemos Jesus no coração de cada brasileiro, de que cada governante governe nossa nação com dignidade, com honestidade, com patriotismo, que não assuma os seus pontos, posições governamentais com interesses pessoais de riquezas próprias para si mesmo, mas que passe a olhar para o mundo, para o Brasil, contribuindo para o crescimento de todos os negócios que essa terra é capaz de sustentar. Essa é a verdade que o mundo não vê, que nós precisamos proclamar de todo o nosso coração. A quarta razão pela qual nós devemos nos motivar para a missão de evangelizar as pessoas, irmãos, de dizer que só Jesus Cristo salva. Estamos para isso nesse mundo que não conhece a verdade. Agora a quarta, Davi. Estamos para isso nesse mundo que não conhece a verdadeira vida. Não é isso que está no texto do versículo 6, meus irmãos? Lá diz, o caminho, a verdade e a vida. O brasileiro e o mundo não conhecem a verdadeira vida. Aquela vida que Jesus reuniu certo número de pessoas e disse, aquele que perder a sua vida, achá-la-á. E aquele que achar a vida, terá realmente a vida que Deus tem para nós. Então, o Brasil não conhece a verdadeira vida.
a vida que Deus trouxe na pessoa de Jesus para devolver a cada uma das pessoas que arrependerem-se de seus pecados, que morrerem em Cristo Jesus e renascer para uma nova existência. Essa é a vida que nós devemos procurar e achar. E o Brasil não conhece a verdadeira vida. A vida que o Brasil e o mundo conhecem, irmãos, é a vida que satisfaz unicamente o lado material do homem. São as vidas das boates, são as vidas dos prazeres mundanos, são a vida, irmãos, que satisfaz unicamente a carne e que, contrariamente, desagrada a Deus, porque aquele que procura agradar a carne, desagrada quem, meus irmãos? A Deus. Ontem eu vi um rápido flash sobre como é que chama o negócio de Rio aí, irmãos? Hein? Rock em Rio. Irmãos, que coisa triste, que coisa asquerosa. O ser humano chegar ao ponto daquelas exposições demoníacas, diabólicas, e achando que aquilo é vida, meus irmãos. Milhares e milhares de jovens inteligentíssimos, de alto teor, de um QI elevado, estão ali se reduzindo a um trapo humano cheio de drogas, anulando todo o seu ser. Isso não é a vida que Deus trouxe para o homem. A vida que Ele criou e disse é semelhante à minha. É essa vida que o homem precisa ter força para perder, para encontrar a verdadeira vida. O Brasil não conhece essa vida, meus irmãos. Você e eu conhecemos. E nós somos os porta-vozes dessa vida para o mundo. Por isso eu disse que Deus está na expectativa. Como é que nós temos anunciado essa vida às pessoas? E concluindo o versículo número 6, a quinta motivação para nós levantarmos-nos para essa missão. Estamos para isso nesse mundo que trilha caminhos que o afasta cada vez mais de Deus. Vamos ver o final do versículo 6, meus irmãos, aí do capítulo 14? Diz assim: caminho, verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O único caminho de se ir ao Pai, a Deus, a ter a nossa vida do Éden reconstituída, é ir ao Pai por meio de Jesus. E o nosso mundo, o Brasil, irmãos, está trilhando caminhos que cada vez mais os afastam de Deus. Os tiram da presença de Deus. Os irmãos sabem disso. Em todas as áreas da vida humana, há caminhos que afastam o jovem, os adultos, os idosos da presença de Deus. O caminho é Cristo Jesus. E nós somos os porta-vozes, irmãos, desta mensagem. Nossa motivação, irmãos, para isso é o amor de Deus pelas almas. Eu queria que os irmãos pensassem um pouquinho sobre o amor de Deus para com as almas. Deus já era, se fosse analisando de uma forma meramente humana, Deus já teria milhares de razões para destruir a humanidade. Mas o amor dele pelas almas, na expectativa de que muitos ainda venham a ser alcançados por sua graça, faz com que ele esteja mantendo este mundo nessa situação tão catastrófica.
nessa situação que nós, humanos imperfeitos, achamos que já não tem jeito mais, irmãos. É bastante comum a gente dizer, está chegando o fim mesmo. Ontem eu vi alguém anunciando que já se criou um pet para o café da manhã de cachorros. Nada contra o bichinho. Mas, meus irmãos, quantas crianças abandonadas que não têm uma gota de café de manhã para tomar? E nós vamos criar pet para café da manhã dos cachorrinhos? Dá para ele a ração dele lá na latinha, ele vai estar satisfeito. E vamos criar os cafés das manhãs para as crianças abandonadas. É esse mundo que nós estamos vivendo. E lá naquele pet de café da manhã do cachorro estava cheio de gente. Parecia uma festa. Esse amor de Deus pelas almas, irmãos. Esse amor de Deus está em mim, está em você. E nós não podemos restringir esse amor. Deixe que ele se extravase em cada um de nós. E certamente ele vai nos levar a cumprir essa missão. Falar de Jesus, que só Jesus Cristo salva. Eu quero fazer uma pergunta que eu fiz para mim mesmo. E faço para os irmãos como meus irmãos em Cristo. Eu sou você, nós somos irmãos. Estamos no mesmo corpo. Quantas almas essa igreja já levou a Jesus? Quantas almas você já levou a Jesus? Desde o início do meu ministério, Deus me levou a uma palavra para a nossa igreja. Nós começamos essa igreja com 87 membros. Se a cada ano que nós tivéssemos participado dessa membresia, tivéssemos cada um de nós levado uma alma para Jesus, os irmãos imaginariam quantos membros nós tínhamos aqui? De 87 nós estaríamos a 164. No ano seguinte, a 328. Está certo a minha conta? E no ano seguinte, a 636. E no ano seguinte, a 1272. Está certo? Sei. E sucessivamente. Hoje nós somos 120. Porque eu e cada um de vocês não cumprimos a missão de levar uma alma em 365 dias a Jesus. Eu acho que é uma meta bem razoável, irmãos. Se nós orarmos por isso e trabalharmos por isso. E eu queria renovar essa esperança no seu coração. Coloque isso como uma meta na sua vida. Leve uma alma a Jesus a cada ano. Mas como, pastor? Primeiro, não é você. É Jesus que habita em você pelo seu Espírito. Creia nisso. E vai nesse nome às pessoas. E ore. E peça a Deus para converter aquela pessoa. E faça a sua parte. Fale a ela que Jesus Cristo salva unicamente a sua alma. E assim seremos, irmãos. Eu quero dizer à igreja, nós já temos uma equipe que se você marcar uma visita para um amigo seu, nós vamos lá evangelizá-lo. Tá? O Gabriel, quando falou aqui que o EE é uma ferramenta terrível, pode dar uma conotação que é terrível no sentido negativo, mas é no terrível no sentido positivo, porque ela esclarece, ela mostra à pessoa que ela tem só dois caminhos a seguir. Um com Jesus e o outro sem Jesus. E ela vai decidir o caminho que ela quer seguir. Então, amados, eu queria motivá-los nessa manhã, nesse
Hoje é 3 de setembro? 4, né? 4. O ano que vem eu vou começar isso. Não, irmãos. Ano que vem é nós que criamos. Que hoje seja o ano do jubileu, da libertação, de nós acreditarmos que você tem todas as condições para levar uma alma a Jesus. Creia nisso, irmãos queridos. Participe da campanha de missões nacionais. Faça desse 4 de setembro um marco para a sua vida, para que você coloque no seu coração. Até 4 de setembro de 2023, eu terei aqui o motivo de dizer glórias ao Senhor, porque eu levei uma alma a Cristo Jesus. Alguém de vocês gostaria de cumprir colocar isso como meta no coração, irmãos? Se você tem, fica de pé para nós orarmos isso aí. Levar uma alma a Jesus até setembro de 2023. Amém, meus irmãos. Deus, eu oro te pedindo, te suplicando que esta missão seja cumprida, Pai. O coração dos teus filhos estão voltados, nós dependemos do agir do teu Espírito em nós, para que o inimigo não consuma essa semente que tu plantastes agora em nós. E que o Senhor abençoe para que cada pessoa aqui presente cumpra para a glória do teu santo nome a nossa missão de levar uma pessoa a Jesus durante os próximos 365 dias da nossa vida. Deus nos abençoa para isto e desde já glorifica o teu nome nesta grande ato. Em nome de Jesus, nós te pedimos, te suplicamos, te imploramos por isso nesta oração. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Vamos para a nossa escola bíblica dominical.